boa noite. Quinta-feira, dia 28 de junho. Eu sou a Carolina Guaidas e já estou chegando para te fazer companhia nessa madrugada ao vivo com SBT Notícias. Veja as manchetes de hoje. Festa no Brasil e na Rússia. Seleção faz bonito, vence a Sérvia e encara o México nas oitavas de final da Copa do Mundo. Já a Alemanha decepciona, perde para a Coreia do Sul e é eliminada. Bom para os mexicanos, que mesmo derrotados pela Suécia, avançam no Mundial. Violência, 3 criminosos são presos após invadir casa e agredir prefeito de Juquitiba, no interior de São Paulo. 4 policiais são baleados em menos de 24 horas no Rio, 2 morrem. Carro explode enquanto abastecia cilindro de gás em posto de combustíveis no Rio. Governo autoriza reajuste de até 10% em planos de saúde. Ministro Edson Fachin levará ao plenário do Supremo pedido para anular delação da JBS. Juiz da Califórnia dá prazo de 30 dias para governo americano reunir famílias de imigrantes nos Estados Unidos. Morre aos 89 anos Joe Jackson, pai de Michael Jackson. Nós começamos essa edição do SBT Notícias com o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção terminou essa fase em primeiro lugar no grupo e agora vai enfrentar o México no mata-mata. Não é isso, Bruno Vicari? É isso sim, voltamos a falar aqui de Moscou, local da classificação do Brasil. Isso aí, fiquem por aí até a metade de julho, né? Agora, se o clima foi de festa entre os brasileiros, os sérvios choraram a derrota e a eliminação da Copa do Mundo. Direto de Belgrado, o correspondente Sérgio Uti acompanhou a tristeza na casa dos adversários do Brasil no jogo dessa quarta-feira. Daqui a pouco você vai ver como foi o adeus da Alemanha à Copa do Mundo e a classificação do México, que teve até agradecimentos em frente à Embaixada da Coreia do Sul. 1h49, a gente fala da onda de violência sem fim agora aqui no Brasil. 3 chilenos foram presos após invadir a casa do prefeito de Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo, nessa quarta-feira. A vítima sofreu vários ferimentos no rosto e teve, inclusive, o nariz quebrado durante o assalto. 2 policiais morreram e outros 2 ficaram feridos em menos de 24 horas em tentativas de assalto no Rio de Janeiro. Só neste ano, 62 agentes de segurança foram mortos no estado. Ainda no Rio, estudantes e professores realizaram um ato simbólico nessa quarta-feira em memória do estudante Marcos Vinícius da Silva e de outras crianças mortas em decorrência dessa onda de violência. A ONU, Organização das Nações Unidas, também se manifestou. O adolescente foi baleado pelas costas durante uma operação policial. 31 por dia. É um número muito alto, né? Isso, claro, tem que mudar. E tem mistério na morte de uma estudante de 19 anos após uma festa rave em Brasília. A polícia tem várias linhas de investigação e até o estupro não é descartado. O vice-presidente americano Mike Pence visitou um abrigo de imigrantes venezuelanos em Manaus. Ele pediu ao governo brasileiro mais rigor com o regime de Nicolás Maduro. Um navio que passou uma semana parado em alto mar, com mais de 200 imigrantes a bordo, desembarcou em Malta. Ainda nas notícias internacionais, um juiz federal do estado americano da Califórnia determinou prazos para que o governo de Donald Trump reúna as famílias de imigrantes que foram separadas na fronteira. E os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia concordaram em realizar um encontro oficial. No Brasil, mesmo com a atuação do Banco Central no mercado financeiro, o dólar subiu mais uma vez e fechou a quarta-feira cotado a R$ 3,87. A disparada da moeda americana é um reflexo da guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Nas casas de câmbio de São Paulo, o dólar turismo voltou a ser negociado acima dos R$ 4,00. 2h02 e olha, em Guaíba, na Grande Porto Alegre, um homem foi morto a tiros na porta da escola das filhas. O autor do crime, o padrasto das crianças. Uma jovem de 25 anos foi atingida na cabeça por uma bala perdida durante um arrastão na zona norte do Rio de Janeiro. Ela caminhava com a mãe quando criminosos fecharam a rua e começaram a roubar os motoristas. A polícia apreendeu 4 fuzis, dinamites e quase 300 munições que seriam transportados para a região metropolitana de Vitória. A apreensão.
Em Rio Claro, no interior de São Paulo, assaltantes explodiram 2 agências bancárias. E um homem descontrolado ateou fogo numa agência bancária em Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. De volta às notícias internacionais, a polícia da Austrália expediu um mandado de prisão contra o ex-namorado da brasileira encontrada morta no final de abril. Uma pessoa morreu e outras 12 ficaram feridas na explosão de um hospital no estado americano do Texas. As causas ainda são investigadas. Morreu nesta quarta-feira, aos 89 anos, Joe Jackson, pai do cantor Michael Jackson. Você vai ver a seguir: família procura por advogada que desapareceu no Distrito Federal. E ainda, carro explode durante abastecimento de cilindro de gás em posto de combustíveis. A atual campeã, a Alemanha, dá vexame e diz adeus à Copa do Mundo. Não saia daí, a gente volta rapidinho, viu? 2h16, estamos de volta ao vivo com o SBT Notícias. Olha, a polícia de São Paulo prendeu uma mulher que fornecia celulares para presos em penitenciárias. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Marcelo Bittencourt, que tem mais informações sobre esse caso. Oi, Marcelo, boa noite. Como é que os policiais chegaram até essa criminosa? Boa noite para você também, Carol. Os policiais militares receberam uma denúncia anônima de que uma mulher transportava celulares a presídios do estado. Eles foram então até o endereço, uma casa que fica na zona norte da cava, na residência, mas na delegacia ela acabou confessando o crime e também que recebia R$200 para fazer esse tipo de transporte. Ela foi levada para o distrito policial de número 73, que fica no bairro do Jaçanã, onde foi autuada em flagrante. Carol. Valeu, Marcelo, pelas informações. Bom trabalho para você. Agora são 2h17 e olha, uma advogada está desaparecida desde o começo da semana em Sobradinho, no Distrito Federal. Ela tinha problemas psicológicos e sumiu após realizar um saque em uma agência bancária. 5 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil de combate ao feminicídio e à violência doméstica no Rio Grande do Sul. As prisões, 4 preventivas e uma em flagrante, foram realizadas em Porto Alegre e em Canoas. Os presos são acusados de homicídios de mulheres e descumprimento de medidas protetivas. Um deles também possuía ilegalmente armas de fogo. Ao todo, 6 armas foram apreendidas, além de munição. Em uma das casas, a polícia encontrou ainda roupas e distintivos da corporação. Uma investigação foi aberta para apurar o caso. E um carro explodiu num posto de combustíveis em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O motorista tinha acabado de abastecer o cilindro de gás do veículo quando o acidente aconteceu. Câmeras de segurança. O ministro Edson Fachin aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou que sejam colhidas provas para embasar a anulação do acordo de delação premiada de executivos da JBS. Após essa fase, o ministro determinou que o caso seja enviado ao plenário para a decisão dos ministros sobre a validade do acordo. Em setembro do ano passado, a Procuradoria-Geral da República rescindiu o acordo, alegando que os executivos omitiram informações. As provas apresentadas pelos delatores continuam válidas. E José Dirceu pode ter que usar tornozeleira eletrônica agora que está em liberdade. A decisão deve ser tomada pelo juiz Sérgio Moro como uma das medidas cautelares. A soltura do ex-ministro na madrugada dessa quarta-feira abriu novas discussões no Supremo. Rodou a vinheta, você já sabe, né? É hora da gente falar de novo de Copa do Mundo. O México perdeu por 3-0 para a Suécia, mas os 2 times acabaram se classificando para as oitavas de final. Para o alívio de uma apaixonada torcida que nós encontramos num restaurante em São Paulo. Em Cidade do México, a comemoração dos torcedores mexicanos foi em frente à Embaixada da Coreia do Sul. E com uma derrota para a Coreia do Sul, a Alemanha teve que dizer adeus à Copa. No Rio Grande do Sul, a nossa equipe acompanhou todo o sofrimento dos torcedores.
E já você vai ver como foi a torcida pela seleção aqui no Brasil. A maior cidade do país parou para assistir essa partida. Agora são 2h30. Uma forte tempestade provocou destruição no oeste da Grécia. Há mortes na região. A restauração de uma obra do século XVI provocou revolta e polêmica na Espanha. A estátua de São João. Você vai ver a seguir, mais de 100 detentos fogem de 2 presídios no Pará em 48 horas. Homem suspeito de espancar e torturar adolescente é preso na região metropolitana de Porto Alegre. E a maior cidade do país parou para ver a seleção brasileira em campo na Copa do Mundo. A gente te mostra já em 1 minuto e meio, não saia daí. Voltamos rapidinho, agora são 2h34. Muito obrigada pela sua companhia. Nós seguimos ao vivo com a SBT Notícias. Cerca de 100 detentos fugiram de 2 presídios durante rebeliões no Pará, em pouco mais de 48 horas. A polícia gaúcha prendeu um homem suspeito de espancar e torturar um adolescente na região metropolitana de Porto Alegre. Mas nada justifica toda essa violência. Agora, olha essa história. Um homem que se passava por major da aeronáutica foi desmascarado em Brasília. Ele disse que usava farda para não ser pego em blitz. Na delegacia, o falso major disse que comprou a farda numa loja especializada. Ele assinou um termo de compromisso de comparecimento à justiça e foi liberado. Agora, o SBT se uniu a mais de 20 empresas de comunicação para combater as notícias falsas durante as eleições deste ano. Um time de jornalistas unidos contra a desinformação. O Jogo do Brasil, bem no meio da tarde, transformou São Paulo nessa quarta-feira. O corre-corre de todo dia mudou de horário. Negócios foram adiados, o comércio fechou e até o trânsito ganhou uma folga. Valeu a pena, pelo menos deu certo toda essa torcida, né? Mais de 20 mil pessoas acompanharam a vitória do Brasil em um telão instalado bem no centro de São Paulo. Além de vibrar com os gols da seleção, a torcida brasileira também comemorou a eliminação dos alemães. O Brasil... Tomara, né, que venha logo essa taça. Você vai ver em instantes aqui no SBT Notícias. Herdeiros da princesa Isabel querem retomar o Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. Bar oferece bebida de graça para cada tombo de Neymar em campo. E os russos adotam a seleção brasileira como o segundo time para torcer na Copa. É já aqui no SBT Notícias. Estamos de volta, 2h47 dessa madrugada de quinta-feira. Nós seguimos juntos ao vivo aqui no SBT Notícias. A família real brasileira quer de volta ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. É que a mansão seria uma herança da princesa Isabel. A briga na justiça já dura mais de 100 anos e a propriedade tem um preço incalculável por ser um patrimônio histórico, mas o terreno onde está o palácio tem um valor estimado em 12 milhões de reais. A Procuradoria-Geral do Estado afirmou que está otimista com o processo e que aguarda a decisão do Superior Tribunal de Justiça. O assunto é, de novo, a Copa do Mundo. 6 confrontos das oitavas de final já estão definidos. A repórter Patrícia Vasconcelos, que está na Rússia, conta os detalhes pra gente. Oi, Patrícia. Legal, né? Agora, olha essa história. Além daquela enxurrada de memes na internet, os tombos de Neymar viraram um motivo de promoção num bar do Rio de Janeiro. 2h56 dessa madrugada, muitos brasileiros que deram entrada na aposentadoria sofrem com uma enxurrada de ofertas de empréstimos consignados antes mesmo do INSS confirmar a concessão do benefício. Segundo os órgãos de defesa do consumidor, essa prática de bancos e de financeiras é abusiva. É isso aí, né? Já o relógio vai marcar 3 horas da manhã, a hora em que eu me despeço, e agradeço muito pela sua companhia. No próximo bloco, você segue bem informado com a Ana Alice Nicolau, que traz os seguintes assuntos.
3 chilenos invadem casa de prefeito de Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo, ferem político e acabam presos. E ainda todos os detalhes da classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa é já aqui no SBT Notícias.